Precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo e ele nos responderá, tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. Oséias 6:3 é um chamado poderoso e cheio de esperança, né? E nós hoje vivemos num mundo de tantas incertezas, né? Tantas promessas que recebemos que não são cumpridas. E o nosso Deus, ele está procurando que nós, como seus filhos, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Hoje, se você perguntar, todo mundo sabe de Jesus, todo mundo sabe de Deus, né? Mas conhecê-lo, como que é conhecer uma pessoa? Nós conhecemos várias pessoas na rua, não conhecemos? De vista, né? Mas nós não sabemos como que é o dia a dia dessa pessoa, como que aquela pessoa, né, é dentro de casa. Isso é conhecer quando você tem intimidade com aquela pessoa. Quando você sabe aonde aquela pessoa vai, o que aquela pessoa gosta, a cor preferida dela. Aqui na igreja, muitos se relacionam, né? Tem um relacionamento mais íntimo. Então se conhece, né? Agora eu pergunto, e nós conhecemos de fato o Senhor Jesus? Quando nós falamos em conhecer a Deus e prossigamos em conhecê-lo, é uma pergunta que nós devemos fazer. Qual é o nível de conhecimento que eu e você temos a respeito do nosso Senhor? E isso tem sido uma pergunta que tem intrigado muito a mente das pessoas, porque todo mundo fala de Deus. Mas e conhecer a Deus de fato? Como que é? A Bíblia diz assim que o versículo 3, ele se levanta com o mandamento e a promessa central para a vida de um verdadeiro crente. E nesta mensagem nós vamos meditar sobre 3 verdades profundas que Oséias 6:3 nos revela. O imperativo inadiável, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Agora é verdade, né? Tem muitas pessoas que, vamos supor, a gente faz ali um estudo bíblico, batiza, mas o que acontece, né, Conrado? Você que batizou, João Paulo, agora vocês vão o quê? Se aperfeiçoar mais o quê? No conhecimento. É cada dia mais conhecendo como é que Deus age, como que Deus quer que nós vivamos. E o mundo está cheio de filosofias, né? As pessoas colocam nos carros o nome de Deus, as pessoas escrevem nas camisas o nome de Deus, as pessoas fazem propagandas com o nome de Jesus, né? Mas, de fato, qual é o nível de conhecimento que essas pessoas têm de Jesus? Tem hora que você pergunta algo sobre a Bíblia, eles nem sabem se está escrito aquilo na Bíblia, mas eles dizem que conhece o quê? Conhece a Deus. E como que nós vamos nos relacionar com a pessoa se a gente não conhecer os gostos de Deus, não conhecer aquilo que agrada a Deus, né? E muitas vezes nós mesmos, nós não estamos falando nem de pessoas lá fora, nós estamos falando de nós mesmos. Falamos que conhecemos a Deus, que amamos a Deus, mas o nosso nível de relacionamento com Deus está tão pequenininho que ao ponto de sermos quase estranhos na presença de Deus. E quantas vezes o Senhor fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, de conhecer a Deus. Gente, eu estava vendo uma coisa que eu fiquei assim impressionada. Eu falei, meu Deus, como que as pessoas estão cegas? As pessoas não enxergam. E eu vi uma pessoa falando, né, das bênçãos, mas as bênçãos tinham valores. E as pessoas tinham um envelope, né, para colocar o valor da bênção. E eu fico impressionada o quanto de pessoas que levanta para pegar um envelope daquele porque quer uma bênção. Hoje as pessoas querem comprar uma bênção. Elas não querem receber uma bênção, elas querem comprar uma bênção. E tem muita gente vendendo as bênçãos aí, né? No nome do Senhor Jesus, estão vendendo. E com isso eles só estão enricando. Mas as pessoas estão cegas. Diante de tudo isso, você pode falar, pode mostrar, e as pessoas não enxergam. Esses dias eu vi uma matéria de um pastor que foi preso. Ele tinha um call center de oração. Um call center de oração.
E as pessoas ligavam às madrugadas. Aí você pode estar falando assim, mas um call center de oração seria bom mesmo. Seria, se não estivesse o quê? Enganando as pessoas. E foi preso. Ele e a turma toda dele com muito dinheiro dentro de casa, preces, né, ali gravadas. E as pessoas, mesmo vendo todas essas coisas, elas ainda não acreditam. Então, nós estamos vivendo num mundo que as pessoas querem ficar cegas, elas querem permanecer cegas, mesmo você mostrando dentro da palavra de Deus. E as pessoas, elas chegaram a um nível de querer comprar uma bênção, mas elas não querem conhecer o Deus da bênção. E aí fica difícil, porque nós sabemos que Deus derrama suas bênçãos sobre o ímpio e sobre o justo. Nós sabemos disso. O sol nasce só para o justo? Não, o sol nasce para o ímpio e nasce para o justo. A chuva também cai para o ímpio e cai para o justo. Deus, ele dá o alimento tanto para o ímpio quanto para o justo. Mas existem bênçãos que elas são condicionais. E nós só vamos receber essas bênçãos a partir do momento que você tem o conhecimento de Deus. E a vida inteira nós podemos notar o quanto que Deus convida o homem para se assentar, para se achegar. Vinde, né? Vamos conversar, né? Quando ele diz vinde, vamos, arrazoemos, né? Vamos conversar. Fala para mim o que está te incomodando. E nós temos o nosso tempo tão corridinho para Deus, mas nas coisas do mundo nós gastamos muito tempo. Então, assim, esses dias eu estava até falando, né? Na escolinha, os meninos até assustou. Mas qual é o tempo que você tem gastado diante da presença de Deus? E a gente precisa analisar todas essas coisas. Mas aí você pode dizer assim, mas eu trabalho, Cláudia. Eu não tenho condição de ficar o dia inteiro estudando a Bíblia. Mas não é isso que Deus está pedindo de nós. Não é para você ficar o dia inteiro com a Bíblia aberta, o dia inteiro de joelho, porque isso não vai resolver. Tem gente que vive com a Bíblia aberta dentro de casa, que a Bíblia já endureceu, que nem fecha. Mas se você perguntar o que está escrito, ele nem sabe. Mas a Bíblia está ali aberta. Vocês já se depararam com uma cena dessa? De chegar numa casa e uma Bíblia aberta? As pessoas têm a palavra de Deus como um amuleto, né? Elas estão ali porque elas acham que elas estão seguras. Eu vou abrir a Bíblia, porque aqui, com a Bíblia aberta, eu vou ter a presença de Deus e do Espírito Santo. Mas uma Bíblia aberta numa casa onde não busca Deus é mesmo que nada. Não faz diferença. A Bíblia ela só vai ter poder a partir do momento que você estuda a palavra de Deus. Porque se é Deus falando, é mesmo que você deixar a Bíblia aberta e Deus falando sozinho, vai falar com quem? Se não tem quem ouve, se não tem quem estuda a palavra de Deus. E é por isso que eu sempre insisto, nós precisamos aprender a conviver com Jesus 24 horas. Você está no seu trabalho, você está lá trabalhando, mas está lá conversando com Jesus. Ô Senhor, o serviço aqui está difícil. Eu estou precisando de um milagre. Hoje mesmo eu amanheci assim. Falei, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. O diabo começou a aprontar umas coisas aí comigo. E só na misericórdia de Deus. Falei, Senhor, eu vou dormir meu sono tranquilo. Porque não vai adiantar eu ficar preocupada. O que tiver de ser, vai ser. Está nas tuas mãos. Eu não vou me preocupar. Eu conto com o Senhor e vou dormir meu sono tranquilo. Isso é você se conversar com Deus, é participar a sua vida com Deus, sabe? Às vezes a gente tem uma vida tão assim naquela rotina, você ajoelha, Senhor, obrigado, 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 vai ali, mas você não tem um papo aberto com Deus, você não conversa, né? É mesmo que você passa na rua, o mundo está caindo, o mundo está desabando, a pessoa passa, boa tarde, né? Mas para Deus nós não precisamos ter isso. Deus quer esse conhecimento, Deus quer esse relacionamento entre Ele e seus filhos. Para Deus você pode abrir, né, o seu coração e dizer, Senhor, tá ruim, não estou gostando, tá difícil. Olha, eu falo para vocês uma coisa, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu sou bem sincera para vocês. Gente, como eu falava com Deus assim, estudar a Bíblia que eu falo toda, né, gente? Que eu sempre li a Bíblia salteado, mas nunca tinha lido a Bíblia toda. E eu falei, Senhor, agora eu quero começar a estudar a Bíblia todo ano. Gente, mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, era uma luta. E eu falava com Deus, Senhor, é tão difícil a gente gostar de estudar a Bíblia. Eu nunca escondi de Deus, não. Porque não adianta você esconder. Deus te conhece. E nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com Deus. E quando eu chegava no livro de Levítico e no livro de Número, eu falava, Senhor Jesus, me dá força
para mim ter ânimo para poder estudar a tua palavra. Mas cada dia que você vai abrindo o seu coração com Deus, Deus vai moldando a nossa vida. E a gente vai pegando gosto pela palavra de Deus. Você vai pegando gosto em convidar a Deus para estar com você a todo momento. E hoje eu me recordei uma coisa, né? Eu falei assim, gente, eu sempre saio de casa, já é uma coisa assim, já é um costume meu, né? Eu vou saindo de casa, eu vou descendo as escadas, eu já falo, Senhor, vamos comigo, me livre de todo mal, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E hoje, por incrível que pareça, eu até esqueci de falar, mas o Senhor me livrou e me guardou. Eu estou ali arrumando a casa, eu estou ali, Senhor, me livra, porque, gente, uma queda dentro de casa pode ser a morte da gente. E tantas coisas que Satanás tem procurado afastar-nos da presença do Senhor. E a gente pode conversar com Deus, você pode conhecer a Deus, se relacionar com Deus durante todo o dia da sua vida. Está vendendo um pastel na rua? Senhor, me ajuda aí a vender esses pastelzinhos. E vai batendo um papo com Deus ali, tranquilo. Você passa a ter um prazer em se relacionar com Deus. Só que nós estamos vivendo uma vida de mentira, sabe? Uma vida falsa. Claro, não é todos, mas a grande maioria pega ali a Bíblia, lê 2 versículos da Bíblia, faz uma oração já decorada, já está aquele costume de orar todo dia, aquela mesma coisa, corre para o serviço, quando volta, é a mesma coisa, é 2, 3 versículos, deita e vai dormir. E nós não vamos conhecer os propósitos de Deus na nossa vida se nós não conversarmos com Deus. Hoje eu estava falando na mensagem de cedo hoje, na internet, o quanto que Eliseu queria receber o poder de Deus. E sempre que eu lia a Bíblia, eu achava assim, nossa, mas Eliseu, né, ele pediu assim, porção dobrada do Espírito Santo. Eu sempre imaginava assim, ele queria mais poder do que Elias. Mas ele agiu como um filho que queria a herança, né, que era o costume da época, né? O filho mais velho, o primogênito, ele sempre recebia a herança em porção dobrada. E o que Eliseu queria era dar continuidade ao trabalho de Elias. E agora Elias fala para ele assim, olha, dura coisa você me pediu. Mas se você me ver quando o Senhor me buscar, você vai receber. E a gente vê que Elias falou, fez de tudo para que Eliseu deixasse ele. Olha, eu estou indo ali, o Senhor me chamou para ir ali em Jericó, você fica aqui. E Eliseu, não, eu vou junto, eu não te largo por nada, estou aqui colado em você. Porque Eliseu tinha um propósito na vida. E ele queria muito esse propósito. Ele queria as bênçãos do Senhor, ele queria o Espírito Santo do Senhor para dar continuidade àquilo que Elias começou. E eu vejo assim, o quantos milagres Deus operou na vida das pessoas por intermédio de Eliseu, né? Ao ponto de até os seus ossos ressuscitar um morto. Então eu fico pensando, qual é o nível do conhecimento que você tem com Deus? Qual é o nível da sua comunicação com Deus? Tem coisas que eu estudo na Bíblia e eu falo, nossa Senhor, mas podia ser diferente, né? Tem hora que eu fico falando com Deus algumas coisas, outras coisas eu falo assim, Senhor, mas o Senhor mandou escrever isso aqui, ficou tão confuso. É na minha forma de falar. Só que Deus, ele sempre traz uma mensagem que clareia a minha mente naquilo que eu não entendi. E às vezes a gente estuda a Bíblia, nem entende direito o que a gente está estudando, mas também você não fala para Deus. Nós precisamos ter o hábito de relacionar com Deus e falar com Deus. Gente, eu já recebi tantas respostas de coisas que eu já estudei na Bíblia e não entendi, e eu falava com Deus assim, Senhor, eu acabei de estudar isso aqui, não sei o que isso quer dizer. E depois passava aí 15 dias, um mês, até 2 meses, eu vinha para a igreja e alguém fazia o sermão justamente sobre aquele assunto. Aí minha mente puxava e eu falava, olha aí, ó, a resposta de Deus. Quantas coisas que Deus fala para nós através dos seus servos, coisas que você pergunta, que você quer saber. E as pessoas acham que relacionar com Deus é só você estudar a Bíblia, fazer uma oração rotineira e pronto. Não, gente, relacionar com Deus é você ter Ele como estar presente a todo momento, conversar com Deus, estar na presença de Deus. E aqui diz assim, conhecer, não basta saber sobre Deus, precisamos conhecê-lo. Muito na época de Oséias, faziam-se rituais e sacrifícios, mas não conheciam o coração de Deus. E hoje muitos frequentam a igreja, leem a Bíblia, mas nunca tiveram um encontro pessoal, uma experiência que transforme a vida. E o primeiro chamado é um relacionamento real e transformador
com o Deus vivo. Prosseguir em conhecer. Esta é a chave. Conhecer a Deus não é um evento único. Hoje eu conheci, pronto, acabou. É igual aquela história que tinha antigamente. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não é isso não. Cada dia que nós conhecemos a Deus, mais nós vamos aprender sobre Deus. E eu digo mais, nós vamos viver uma eternidade e ainda assim nós não vamos conhecer a Deus completamente. Porque Deus todos os dias se renova, a misericórdia de Deus se renova, a presença de Deus. Então a nossa procura em conhecer a Deus, a nossa busca em conhecer a Deus é todos os dias e vai ser para a eternidade inteira. Todos os dias vai ter coisas novas para a gente aprender sobre a presença de Deus. E quanto tempo a gente tem perdido em não se relacionar dessa forma com Deus. Igual eu já contei várias experiências para vocês. E igual eu falei para vocês, eu falei aqui no grupo com as meninas, essas 2 semanas que passaram, eu estava só sonhando com meus filhos mortos, e principalmente Douglas. Mas era todos os dias, coisa que eu nunca sonhei, foi com meu pai e meu irmão. E foi uma sonhação durante 2 semanas, gente, toda noite. Eu sonhava com Douglas, ou ele morria, ou ele queria morrer. E eu fiquei pensando assim, sabe? Deus se comunica com seus filhos, sim. Não é que a gente está dando significado a sonhos. Quando Satanás estava cirandando Pedro, o que Jesus falou para ele? Satanás me pediu para cirandar você, mas eu já orei por você. E Deus nos dá aviso para que nós possamos estar em oração. E eu comecei a orar a Deus durante 2 semanas, mas eu durmo meu sono tranquilo, gente. E eu não coloco nada na minha cabeça, nada me afeta, graças a Deus, até então. E eu falei com Deus assim, Senhor, a única coisa que eu te peço é uma coisa. Se eu tiver que passar por alguma coisa, que o Senhor me dê força, que o Senhor me capacite a passar por isso. Mas que se o Senhor quiser nos dar o livramento, que o Senhor nos dê o livramento. E fiz um outro pedido para Deus. Falei assim, Senhor, eu não sei se eu vou primeiro, se meus filhos vão, eu não sei. Mas se um dia eu tiver que perder um filho, me dê a oportunidade de estar junto com eles e ainda fazer a última oração na vida dos meus filhos. Quando vai hoje, Douglas bate o carro. Quando vai hoje, eu quase sou atropelada. Sabe? A gente precisa entender os sinais de alertas que Deus envia. E tem muitas pessoas que acabam falando que isso é bestagem. Gente, quem se relaciona com Deus, Deus sempre vai te mandar um aviso. Deus sempre vai te dizer, ó, fica atenta, ore mais, interceda mais pelos seus filhos, interceda mais pela sua família. E quantos avisos Deus tem mandado para o seu povo e a gente não percebe, porque a gente não se relaciona com Deus. Aquele que se relaciona com Deus, ele sabe quando Deus está se comunicando. As pessoas estão tão perdidas que todo mundo lá fora fala no nome de Deus, falam coisas absurdas. Você vê ali cenas absurdas dentro de igreja e as pessoas estão tão cegas que elas veem aquilo como se fosse Deus se comunicando. Enganos de Satanás, as pessoas não sabem discernir mais o certo e o errado. Tudo porque não tem o conhecimento, não procura estender o conhecimento entre Deus e se relacionar. Então, tudo que o mundo ensina, vem uma enxurrada de mentira e engano, e Satanás engana, e o povo está ali, e o povo cai, o povo levanta e acha que aquilo é o poder de Deus. Só que aí numa igreja onde o povo cai, onde o povo grita, esperneia, porque ali tem o poder de Deus. Como que o ser humano chegou a esse nível de achar que uma baderna dessa é porque tem a presença de Deus? Por falta de conhecimento. E cada dia que se passa, o coração das pessoas estão se endurecendo. Você leva a mensagem, você mostra a mensagem, mas eles não aceitam. Não aceitam. E o tempo está passando. E digo mais, o tempo está se esgotando. E muitas pessoas, por preferirem ficar recebendo milagres dos outros e não buscar a presença do Senhor e o relacionamento com Deus, essas pessoas vão perecer. Uma vez, eu já repeti isso aqui uma vez e vou falar. Uma vez eu estava numa igreja pregando e eu falei assim, isso foi lá em Vitória. Eu falei, Senhor, eu quero ter as minhas experiências contigo. Eu não quero ficar vivendo de testemunho dos outros. Eu não quero ficar contando os relacionamentos dos outros. E nem quero contar as vitórias e os milagres que os outros recebem.
Eu quero, Senhor, contar as vitórias que o Senhor vai me dar. Eu quero contar as minhas experiências que o Senhor vai me dar. Porque é fácil a gente fazer um sermão e contar lindas experiências. Não estou dizendo que nós não podemos contar. Lógico que podemos e devemos. Mas você precisa ter um relacionamento com Deus. Você tem que ter a sua história com Deus. É a sua história que você vai ser levado nos outros mundos para contar diante dos outros planetas. Não é a história de outras pessoas, não. Vai chegar um dia que Jesus vai falar assim, ó Cláudia, vamos ali comigo, e nós vamos viajar nos planetas, e lá o Senhor Jesus vai dizer, eu vou pregar, e você vai dar seu testemunho, você vai contar a sua história na terra. Ou vocês acham que o que vocês estão vivendo aqui vai ser esquecido? Que vocês não vão relatar para os outros mundos como foi a vida de vocês, como foi o poder de Deus na vida de vocês? Nós vamos ser um testemunho vivo para todos os outros planetas. Você vai contar a sua história com Cristo. Cada um vai ter a sua história. Eu não vou contar a história de Wanda, Tindá não vai contar a minha história. Elas vão contar a história delas, o que Cristo fez na vida delas. Mas para nós contarmos essa história, para nós testemunharmos essa história nos outros planetas, você precisa primeiro testemunhar a sua história aqui na Terra, para que os outros vejam o seu relacionamento com Jesus. E eu não estou falando só de vir à igreja. Tem pessoas que é muito assídua. E é parabéns, nós temos que vir mesmo à igreja, muito mesmo. Nós estamos nesse momento e muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Mas muitas pessoas, como diz a palavra de Deus, fizeram milagres. Não é assim que Jesus falava? Que essas pessoas não vão ser reconhecidas. E eles vão dizer, Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos. E eu estava falando uma coisa, dos discípulos de Jesus, todos aqueles que estavam com Jesus, que não foram só 12, os discípulos apóstolos ali, mas o Senhor teve mais de 70, acho que foi 72 discípulos, Eles foram enviados para pregar e eles fizeram milagres. Todos eles fizeram milagres no nome de Jesus. Tanto que quando eles chegaram, eles falaram assim, Jesus, foi uma coisa incrível que aconteceu. Os demônios nos obedeciam. Eles saíam das pessoas, nós conseguimos curar. Eles estavam tão radiantes de ver que o poder de Deus estava nele. Mas o Senhor Jesus respondeu para eles, se vocês querem ficar felizes mesmo, que vocês tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Porque muitos desses que fizeram milagres se perderam. Nem ficou junto mais com os discípulos. Então, quantas pessoas vão passar por esse momento aqui, vão ter aquele relacionamento com Deus, vão fazer até milagres e curas, mas não vão continuar conhecendo. É por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. E nesta noite, o que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite, venha, vamos conversar, eu quero te conhecer e quero que você me conheça. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos dê essa alegria, esse desejo de buscar a presença do Senhor. Ore para isso nas nossas vidas, nós precisamos orar, gente. Porque Deus cria em nós o desejo de buscar a Ele. Porque nós mesmos, a nossa natureza, ela quer o quê? Se distanciar de Deus. Foi assim desde a primeira vez que os nossos pais pecaram. Eles correram de Deus, eles se esconderam de Deus. E a nossa natureza sempre vai nos impulsionar para longe de Deus. E é o Espírito Santo que nos traz para perto do Senhor. Mas para termos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos buscar ao Senhor. E insistir em conhecer ao Senhor. E nesta noite, fica esse versículo para cada um de nós. Eu não quero sacrifício, eu quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Então não adianta as nossas ofertas serem gordas e grandes, serem ofertas, elas ajudam, elas vão ajudar as outras pessoas. Mas não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é um relacionamento íntimo, é um relacionamento puro, que a gente não tenha vergonha de desabafar com Deus as nossas dores, mas também que a gente não tenha vergonha de dizer para Deus o quanto que nós amamos Ele. E eu pergunto para você, você já disse para Deus o quanto você ama Ele? Tem hora que eu fico lá
Tem hora que eu fico lá em casa, na janela, lavando vasilha e olhando lá, né, para fora. E estou ali batendo papo com Deus e conversando com Deus. E quando eu vejo as coisas belas que Deus faz, eu falo, oh, meu Deus, o Senhor é incrível mesmo, né? Eu fico ali rindo, sabe? Sorrindo. Você já sorriu para Deus hoje? Você já disse para Deus o quanto que você ama Ele? Aí você vai me dizer assim, ah, Ele já sabe. Mas a mulher gosta de ouvir com o marido. Não gosta? A gente que é mulher adora ouvir o marido, né? Falando que ama. Lá de casa é difícil falar que ama, mas ele fala assim, amor, mas você sabe que eu te amo, né? Mas nós mulheres, a gente quer ouvir isso, né? Ai, meu amor, eu te amo. Mas sabe, Jesus também é a mesma coisa. Deus também quer isso de nós. E eu pergunto, quantas vezes a gente se abre, Senhor, mas eu te amo tanto, né? Então nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que você vai conseguir ouvir mais e mais a presença e a voz do Senhor Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite.